Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez aí gravando mais um vídeo, né? Que Deus abençoe a todos, todos estejam na paz de Cristo. Hoje eu vou deixar o barulho entrar um pouquinho para ser mais autêntico, né? Que eu sou uma pessoa, aquilo que eu mostro de mim é o que eu sou. Quem me conhece de um jeito é daquele jeito mesmo que eu sou, tá? E eu sou realista, então eu mostro o que é. O que eu sou tá aqui. Eu sou isso aqui, simples, humilde e pregando de acordo com a palavra de Deus, não com a minha vontade, tá? Então eu venho fazer esse vídeo aqui, irmãos, porque eu tenho alguns aí dos meus contatos, tá? Mas esse vídeo aqui é para postar no YouTube, é para quem quiser ver. Então eu peço de novo, com toda a humildade, que vocês compartilhem, que vocês... essa aqui é a minha filhota, ó. Ela tá viajando, mas tá com Deus, eu orei já para ela, tá tudo bem, graças a Deus, onde ela tá. E esse dia eu tava gripado também, ainda tô um pouco tossindo, mas pouquinho, já melhorei bastante. Não é nada sério, não se espante com o barulho, tá, irmão? Irmão, você já sabe onde eu moro, é assim mesmo, tá? Eu quero ser mais autêntico, né? Então, eu mudar um pouco o visual dos vídeos que eu gravo. Então, o que que acontece, irmãos? Que eu vim dizer aqui? Que eu tô compartilhando vídeo de terceiro com alguns do meu contato para ajudar o meu, para confirmar tudo que eu falo para vocês verem que não é da minha cabeça, tá? As coisas que eu falo, mas mesmo assim ainda vão ter alguns que não concordam e eu respeito, tá? Se vocês quiserem comentar, aí abaixo tem a área de comentário. Tem muitos que comentam, muitos não, poucos, né, que comentam os meus vídeos, falam assim, graças a Deus, glória a Deus, eu fico feliz, né, que tá ajudando as pessoas, né, mas o meu trabalho é esse mesmo, para ajudar as pessoas, junto com outros irmãos que pregam no YouTube, que tem visualizações estrondosas e oro por eles que continuem assim, em nome de Jesus. Não tem inveja deles não, irmãos, inveja é coisa do diabo. Eu agradeço a Deus para Deus colocar esses profetas, porque por eles também eu abri meus olhos. Alguns deles, não só da internet, mas que são profetas verdadeiros de Deus, que Deus tem posto no meu caminho, fizeram eu enxergar a verdade e eu ir para a Bíblia. Então, eu agradeço a Deus por esses daí que Deus está levantando no YouTube, e eu sou um deles. Só que o meu canal tem pouca visualização, mas Jesus falou, se você conseguir converter do engano uma alma, já para Deus já é, porque Jesus deixou as 99 para ir buscar a outra que estava perdida. Tem um louvor assim, né? Então, na verdade, irmãos, como que eu posso dizer para vocês entenderem? Na verdade, vai ser assim mesmo. Não se espante não, deixa lá o outro se levantar, que aqui é uma área, irmãos, que é... Mas Deus quer que eu fique aqui por algum motivo. Ele quer que eu aprenda alguma coisa que eu, às vezes, leve para alguém ver a minha conduta aqui, nesse lugar de trevas, tá? Porque aqui os demônios operam muito aqui nesse lugar, viu? Vocês não sabem como que é aqui. Mas por algum motivo, Deus quer que eu fique aqui. Eu já tentei sair, tá? Mas esse é outro assunto. Vamos dar sequência. Que acontece, irmãos? Para compartilhar o vídeo, eu compartilho com outros para confirmar, e é como Deus falou, nem todos vai concordar com você, Fernando. Então, às vezes, o meu vídeo não vai ter muita relevância, mas vai servir para salvar uma alma do engano ou duas. Se salvar mais, amém, glória a Deus, melhor ainda. Porque quando salva uma alma que é convertida, diz que tem festa no céu. Entendeu? Então, das ideologias mundanas, das religiões que distorcem a palavra do Senhor. Entendeu? Porque nós somos levantados para levar verdades bíblicas, a fazer a pessoa exercer a fé de maneira bíblica. Porque tem vários tipos, como tem vários tipos de deuses no mundo, irmãos, tem vários tipos de fé. Entendeu? E a fé que eu falo é uma fé bíblica, movida pela palavra da verdade. Não estou julgando a fé de ninguém, cada um exerce a fé do jeito que quer, tá? Eu respeito, embora posso não concordar. Por isso que eu falo, pode comentar aí, concordo, você tá certo, concordo gênero, número igual, concordo só com partes. Aí eu vou explicar, pode fazer pergunta, por que você acredita assim, Fernando? Eu vou responder, assim que na medida do possível, tá?
Se vocês quiserem perguntar, lógico. Mas eu fico feliz que pergunte, porque aí vocês vão ser esclarecidos e se quiser concordar, concorde. Se não quiser, não concorde. Eu estou aqui só para ajudar, para levar reflexão para vocês refletirem, para vocês não ser manipulados pela massa, tá? E junto com a boiada que está sendo enganada pelas ideologias mundanas, pelas religiões, pelos governos, entendeu? Eu falo sempre para a pessoa, eu falei para uma irmãzinha minha que trabalha junto comigo, eu falei, ó, não bote expectativa em mim, bote em Deus, porque eu sou falho. Então, às vezes eu falo 90% de coisa certa, posso errar 10%. E às vezes, irmãos, eu falo coisa que muitos ainda não têm a compreensão, por estar pouco tempo estudando a palavra. Então, ela ainda não está, Deus está trabalhando nela ainda. Ela ainda está tomando leite, como diz o apóstolo Paulo. Não quer dizer que eu seja melhor que ninguém, tá? É que eu já estou na caminhada. É igual vocês ir para a faculdade, é igual vocês ir para uma escola e o professor te ensinar. Não estou dizendo que eu sou professor, tá? É igual vocês ir, leiam nas entrelinhas, aprendam a ler nas entrelinhas. É igual vocês ir num emprego e vocês não têm experiência e o patrão vai dizer para alguém te ensinar, algum outro funcionário. Por quê? Ele já tem mais entendimento que vocês. Não está correto? Então, a mesma coisa. Então, eu não julgo às vezes a pessoa porque algumas delas ainda estão aprendendo, ainda estão tomando leite. Eu já tomei leite, agora eu passei por outro nível, então eu estou comendo alimentos sólidos. E eu já estou no começo da maturidade espiritual. Eu ainda não estou totalmente maduro. Sabe aquela fruta que é verde e depois começa aos pouquinhos a amadurecer? Aí ela chega num nível mediano. Eu estou no nível mediano de amadurecimento, mas eu já estou na fase do amadurecimento. Aí eu ainda tenho que aprender muita coisa para chegar no estágio. Só que, mesmo assim, quando eu chegar no estágio de amadurecimento, eu ainda não vou saber tudo. Que nessa vida a gente vai morrer e não vai saber tudo. Tá? Mas eu vou estar já no nível espiritual avançado. E é isso que Deus quer com cada um de nós. Entendeu? Para a gente não ser enganado. Então, irmãos, vai ter gente que não vai concordar comigo e vai ter gente que vai morrer enganado, infelizmente. Tá? Acreditando nas filosofias, nos governos, nas religiões, infelizmente. Então, esse vídeo aqui seja de utilidade para aqueles que não querem ser enganados, tá? Agora, aqueles que querem continuar dormindo, cada um tem sua escolha. Que quer acreditar nas filosofias, quer acreditar nas ideologias mundanas, quer acreditar nas religiões, quer acreditar em homens que são inteligentes com a sabedoria humana, né? Em homens que são cientistas. Cada um acredita no que quer. Eu acredito na palavra da verdade, no Deus vivo. Não sou religioso, não frequento religião, tá? Eu acredito no Deus vivo, que é o Deus da Bíblia, Criador dos céus e da terra, de toda alma vivente e do universo. É Deus Jeová, Elohim, né? É Jafé, né? É o único Deus, tá? Ele tem vários nomes. O eu sou, mas é o Deus que esses nomes estão na Bíblia. E tem vários outros deuses na Bíblia que ele fala que tem. Só que aí você vai saber que não é o Deus criador de todos. Tem o Deus desse século, tem o Deus que é Satanás, tá? Para quem não sabe. Tem o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, porque adora dinheiro aí, prosperidade financeira, muitos vivem correndo atrás só disso, né? Então, tem vários demônios. Tem o espírito de zombaria, que gosta de escarnecer dos outros. Deus fala, não se aceitar na roda dos escarnecedores. Muitos se assentam. Primeiro, ele anda, ele anda, depois ele para, depois ele se assenta na roda dos escarnecedores. Aí dá ouvido para os escarnecedores e começa a compartilhar dos escarnecendo das pessoas. Escarnecer é zombaria, tá? Para quem não sabe. Então, o Senhor diz, não se assentar na roda dos escarnecedores. Então, cada um faz sua escolha. A gente vive de escolhas, né? Você é o que você escolhe. A gente consegue, a palavra fala assim, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela julga, porque ela fala que veio para julgar. Jesus fala, eu não vim para julgar o mundo, mas a palavra é quem julga. Ou seja, a palavra é ele. Aí você fala, como que ele falou uma coisa, depois fala, está se contradizendo. Não está se contradizendo. Eu explico por quê. Ele está falando que quando você faz um ato e você olha para a Bíblia fala que é errado. Então a Bíblia já está te julgando.
olha, você está errado, vai se corrigir. Você tem chance, você ainda tem vida. Você está vivo, então você tem chance de se converter, de se corrigir dos seus erros. Quando você morrer, não tem mais chance. Então, amanhã você pode não estar aqui. Aproveite o dia de hoje, porque você pode estar na procrastinação. Ou seja, é aquela pessoa que deixa tudo para amanhã. Eu já fiz isso já, tá? Sorte que Deus é tão misericordioso e não é com todos que Deus vai agir assim, tá? Que deu tempo. Por quê? Porque Deus já me escolhia desde o ventre da minha mãe. Entendeu? Ele já, antes da fundação do mundo, de eu vir para esse mundo, ele já tinha plano para minha vida. E tinha plano para todos. Só que ele dá o livre-arbítrio. Aí a própria pessoa, quando vem para esse mundo, ela escolhe ir para o braço do pai ou ir para o braço do mundo. O que é ir para o braço do pai e ir para o braço do mundo? Hoje nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Quem acredita na Bíblia sendo a palavra de Deus, vai andar segundo os seus preceitos e ensinamentos da palavra de Deus. Então é um livre-arbítrio. Eu escolhi. Agora o outro lá escolhe acreditar no mundo e acha que aquela filosofia veio de Deus. Só que veio de outro Deus, mas a pessoa quer acreditar que veio do Deus Criador. Então aí é uma escolha dela. Lá no fim de tudo vai ser descortinado. Que o próprio Senhor Jesus falou: eu vou descortinar as intenções do coração de cada pessoa. Então nada vai ficar escondido. As faces vão cair. Aqueles que acham que vão ser salvos, vão se perder. E aqueles que acham que vão ser perdidos, vão se salvar. Mesmo vai ter muitos que vão se salvar na última hora. Por quê? Porque Jesus está falando, ó, leia nas entrelinhas, de intenção. Você pode fazer toda a bondade do mundo. Se a sua intenção é ganhar dinheiro ou receber algo em troca pelo bem que você fez ao outro, já é intenção errada para Deus. Deus, ele quer que você faça, por isso que eu falo, eu prefiro ajudar um miserável de rua do que ajudar uma pessoa que está passando dificuldade difícil, mas ela pode se restabelecer e ela ainda tem o teto, ainda tem pão na mesa. Ela só está, às vezes, com as contas atrasadas. E aquele lá que está na rua, que não tem o pão, aquele lá que não tem roupa para vestir, entendeu? Satanás vai colocar gente na minha vida para falar assim, um monte de gente. Ah, você não é o bonzinho? Você não é o que anda de acordo com a palavra de Deus? Vamos ver se você anda mesmo. Aí ele vai colocar um monte de gente, vai falar, ó, é tudo necessitado, ajuda agora. Aí você sabe que você não pode ajudar todas as pessoas do mundo. Aí o diabo vem com a tentação para falar e colocar dúvida em você, não é em Deus, que Deus já sabe. Deus é onisciente. Então, ele vai falar, então você não é de Deus, tá vendo? Você ajudou aquele lá, mas não ajudou aquele outro lá. Meu, das 10 que vai vir na sua frente, você só vai poder ajudar 2. Sabe por quê? Quanto você ganha? Eu ganho um pouquinho mais do que o salário mínimo. Tá? Eu não tenho vergonha de dizer não, tá? E eu pago aluguel. E eu ajudo conforme a minha condição dá para ajudar. Então vai ter gente que eu não vou conseguir ajudar. E às vezes vai ter algumas da minha família que eu não vou ajudar, mas eu vou ajudar um necessitado de rua. Certo? Vai ter vezes que eu vou poder ajudar alguém da minha família e eu vou ajudar aqueles que o Espírito mover, que ele está precisando de ajuda. E não, às vezes, ajuda, irmãos, não é só financeira. Às vezes é você abrigar uma pessoa, dar, como se fala, hospedar a pessoa. Às vezes é você levar uma palavra, às vezes é você dar um abraço, dar uma palavra de incentivo, às vezes é você dizer que ama. Entendeu? Tem várias situações, cada um de nós podemos ajudar de várias formas. Se você não tem situação financeira, ajude com a palavra de amor, ajude com uma palavra de incentivo, ajude pregando a Bíblia para a pessoa, falando. Se você não sabe pregar, fale, Jesus morreu por você, Ele te ama. Fale só isso. Ele quer que você saia dessa vida que você está, Ele quer dar uma vida melhor para você. Pronto, você já está ajudando uma pessoa. Cada um de nós tem dons que Deus nos dá quando a gente se converte, tá? Dons diferentes, cada um tem um tipo de dom. Às vezes médico que é cristão salva vidas, aí é um dom salvar vidas, entendeu? Então dons não são só dons espirituais religiosos, tá? Dons tem diversos, que Deus mesmo dá e capacita. Então, é isso que eu estou falando, as mídias pregam tudo distorcido, aí ela fala que o cristão é que distorce. Veja só, faça o teste. Quando você fala da palavra de Deus e as coisas que na Bíblia ensina para a gente pregar e falar, de acordo com o que Deus quer que a gente pregue e fale, irmãos, pode reparar, as pessoas falam que nós somos discurso de ódio, né? Mas a gente fala com mansidão. Mesmo que a gente fala palavras duras, a gente fala com mansidão. A gente não fica apontando os erros, falando que a pessoa vai para o inferno. Fala que existe o inferno, que se a pessoa
Mas não fala assim, ó, você já está no inferno, você vai para o inferno, porque você fez isso, você fez aquilo. Você vai tentar fazer a pessoa sair do erro para ela não ir para lá. Você não vai julgar como se ela já estivesse lá. Falar, não, ó irmão, você está fazendo isso aqui, é do diabo, você vai para o inferno, que nem os religiosos fazem. Entendeu? Você está vestindo essa roupa, você vai para o inferno, é roupa do diabo. Entendeu? Isso que é julgar. Só que a mesma palavra fala, julgai não pela aparência, mas sim pela reta justiça. Por isso que eu falo, cuidado para você falar, eu não vou com a cara desse, eu não vou. Você já viu as atitudes? Às vezes você está enganado. Se você conhecer as pessoas, às vezes a pessoa tem um coração, a aparência dela, você olha, parece ela mais quieta, ela não fala tanto, mas ela tem um coração enorme. Às vezes ela é grandona, gigante, você fala, pô, esse cara aí é mau. Às vezes o cara tem um coração maior do que o tamanho dele. Entendeu? Então nunca julgue as pessoas pela aparência, julgue pelas atitudes. Deus, ele fala para você não julgar mandando a pessoa para o inferno ou para o céu, porque isso só pertence a Deus. Ele fala para você provar os espíritos, para você julgar as atitudes. Como que você julga as atitudes? Eu já orientei vocês aqui. Eu olho as pessoas, às vezes eu não falo para a própria pessoa que ela tá fazendo aquela atitude, que ela fica com raiva, ela vai achar que não, ela vai achar, ela vai falar, não quero nem conversar com você e tal, porque ela não admite o erro. Mas você fica olhando, você vê, só para, pelo menos para me defender dela e não confiar totalmente nela. Eu posso, nos homens você confia, não seja paranoico, não confia em ninguém, não é isso. Você confia com o pé atrás e outro na frente, você confia com o olho aberto, certo? Em Deus você pode confiar com o olho fechado. Entendeu? Que é confiança plena. Maldito o homem que confia no homem. Entendeu? Então, o diabo é astuto. Ele usa, assim como Deus usa as pessoas para fazer a obra dele, o diabo também usa. Com fraudulência do engano. Vestido de santo. Entendeu? Quando a pessoa te elogiar muito, tome cuidado. Uma vez no meu trabalho lá na Cachoeirinha, estava higienizando os ônibus lá, irmãos. Aí o que aconteceu? Aí eu ouvi o cara falar, abraçar o outro, você manda aqui, e que não sei o que, rasgação de seda pra cá, confete pra lá, confete pra cá. Quando o cara saiu, às vezes parece que eu sou invisível, né? Eles não dão importância pra gente, que a gente é da faxina, então é como se a gente não existisse. Aí ele começou a falar com o outro que chegou lá e começou a falar mal daquele que ele tava elogiando. Aí eu quieto lá, no meu ônibus, aí ouvindo tudo, né? Não é que eu tava ouvindo a conversa dos outros, eu tava lá, eu não sou surdo. Aí o cara começou a... Falei, olha que falsidade, mano. Eu falei, misericórdia, mano. Eu falei, é bom pra me aprender. Tá vendo? É assim, você prova as atitudes. Você vai vendo as atitudes da pessoa, que não é um erro ou outro. Você vai vendo, vai acompanhando como que a pessoa reage, as atitudes dela, cheia de ódio, cheia de raiva, cheia de rancor, cheia de vingança, as conversas que ela fala. Entendeu? Aí você vai vendo que ela, de quem ela serve, para quem ela é, ou se ela simplesmente está enganada. Às vezes ela só está enganada, ela não serve diabo, mas ela está enganada. Mas às vezes você vê que ela é serva do diabo pelas atitudes, entendeu? Muitos religiosos aí, não todos, e quando eu digo religioso eu falo de líderes, né? Mais de líderes do que quem vai à igreja, porque quem vai à igreja geralmente é manipulado, tá? Muitos são falsos cristãos mesmo, tá? Alguns que vai à igreja. Mas a maioria está enganada. E os líderes, menorias estão enganadas. Tem líder religioso enganado? Tem, mas a maioria, eles enganam, tá? Então, tome cuidado, abre o seu olho, vá para as escrituras, que ela testifica do Senhor Jesus, tá? Então é mais ou menos isso. Os vídeos que eu compartilho é para complementar o meu, para mostrar que tudo que eu falo está de acordo, aí vem um outro e confirma, entendeu? Com as mesmas ideias. Entendeu? Mas não é para fazer a mente de ninguém. Quem faz a mente dos outros é o diabo, tá? É para plantar a semente da palavra na mente da pessoa. Se a pessoa quiser colher, é você que escolhe. É só para você refletir. Não é para concordar com tudo que eu concordo. Não, você não quer concordar. Aí se quiser comentar, ó, não concordo por causa disso. Isso, aí eu vou dar o meu argumento, vou tentar. Se eu não conseguir, eu vou continuar orando por vocês. Entendeu? Mas não vou brigar. Agora, quando uma pessoa não aceita a palavra, ela faz isso, ela fica com raiva, ela te agride, ela te xinga. Aí você pega aí, ó, te xinga, aí fica você vê na reação da pessoa, ela já se altera, entendeu? Nós levamos na maciota, nós os cristãos verdadeiros, porque o cristão falso ele também se altera, viu?
Quando você não concorda com ele já... Uma vez eu conversei com o pastor lá na Cachoeirinha, que eu trabalhava lá também. Aí o pastor ficou nervoso. Eu falei, tá bom, então vamos parar a conversa por aqui, né? Porque a palavra do Senhor não é para contender, né? Não, quem tá contendendo aqui e tal? Eu falei, não, deixa pra lá, fica com a sua maneira de pensar, que Deus te abençoe. Se Ele quiser te abençoar, abençoe com a conversão, não abençoe para você continuar pregando heresias, tá? Então, o que ele estava escutando lá ia se perverter. Então, o que eu fiz? Eu falei, ó, pessoal, o único conselho que eu te dou, vá para a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Não acredite em homens. Só isso que eu te dou. E sair fora. Entendeu? Então você já vê pelas atitudes. Só que a maioria das pessoas não tem esse discernimento. A maioria das pessoas, como ele fala lá, teve um vídeo que eu enviei do... eu não falo o nome, eu só falo o nome quando é para elogiar. Quando é para criticar, eu não cito nomes, tá? De pessoas. Para não falar que eu tô apontando, que eu tô falando de gente. Eu falo de sistema. Eu falo do erro, do engano que tá. Eu não falo nome de político aqui. Eu não falo... se eu falei, foi porque me perguntaram e eu tive que citar o nome. Mas não da minha própria mente citar o nome. Eu falo do sistema político, eu falo do sistema religioso, eu falo do sistema mundano. Eu não falo de indivíduos. Tá? Se a carapuça serviu para aquele indivíduo que está naquela prática, aí é problema do indivíduo. Ele que se conserte ou que continue nas suas injustiças, nos seus enganos para lá. Entendeu? Mas eu não cito o nome, quando é erro. Eu cito o nome para elogiar. Então, do Ivan Maia, né, que eu vi o vídeo aí, porque às vezes ele fala assim, idiotas, imbecis. Não é que ele está chamando o ouvinte que está vendo o vídeo dele de idiota, de imbecil. Não é o meu perfil, tá, de fazer isso. Mas outro dia também eu falei, vai trouxas, entendeu? Mas não para vocês que estão ouvindo, que estão assistindo. Ó, discernimento, leia nas entrelinhas. Trouxa aqui, a pessoa que se deixa se fazer de trouxa. É isso que ele quis dizer. A pessoa que se deixa enganar, se manipular. A pessoa que se deixa se fazer de idiota. Ou seja, nós mesmos nos deixamos nos fazer de idiota. Porque nós deixamos nos manipular por moda, por ideologia, por mídia, por governante. Entendeu? O cristão verdadeiro tem que ser questionador. Ele tem que questionar as coisas. O que está por trás? O porquê? O que a pessoa quer dizer com aquilo? Entendeu? Minha madrinha falava assim que eu sou muito reflexivo. E é verdade, que eu assisti o filme e ficava concentrado. Por quê? É igual na vida, irmãos. É igual na palavra quando você lê a Bíblia. Você tem que se concentrar para ler nas entrelinhas. Outras, a Bíblia, ela se... a única parte que você interpreta da Bíblia, porque ele é um livro, a Bíblia é um livro todo espiritual. Mas tem coisa que você lê do jeito que está escrito lá. Certo? Você não pode fazer interpretação em um texto que está escrito daquele jeito. A única interpretação que você faz é nas linguagens figurativas e nas parábolas de Jesus Cristo. Só. O resto você vai ler como está escrito lá. Você não vai manipular a palavra, tirar, falar assim, não, você interpretou errado. Eu não interpretei errado, está escrito lá. Malandro, está escrito lá, malandro. Não tira do que está escrito. Deus falou, aquele que tirar uma sílaba, uma letra, falou em Apocalipse, desse livro, ou acrescentar ou tirar, vai dar conta ao Senhor. Vai dar conta ao Senhor. Então, por isso que muitos não leem o livro de Apocalipse, que tem medo de distorcer e dar conta pro Senhor. Entendeu? Eu não tenho medo, porque eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim. Eu sou falho? Sou. Eu peco? Peco. Certo? Só que eu não vivo em pecado, eu não vivo mais dominado pelo pecado. E eu sei que o Espírito me guia, porque eu leio a Bíblia. O Espírito é a própria palavra. Você não tem revelação sem ir para a palavra, só por sonhos. Tem revelação que é por sonhos, mas como você vai saber que o sonho vem de Deus? Porque se você leu a Bíblia e você sonhou de acordo com o que está escrito na Bíblia, você sabe que vem de Deus. É a mesma coisa, quando aí vai lá o pastor lá, eu tive uma revelação de Deus, meus irmãos. É fraudulência isso daí, irmãos. Fraudulência. O espírito do profeta está sujeito aos próprios profetas. Você não sai de transe, você não fala com voz solene, você não fala, meus irmãos. Nada disso. Entendeu? Mas para quem quer acreditar, fica à vontade. Ué, é o direito é o direito que te assiste de acreditar no que vocês quiserem. Certo? Aqui é só para reflexão, para vocês verem os enganos e, se quiser, acordar dos enganos. Se não quiser, continue dormindo.
né? Que nem diz o meu colega lá do outro vídeo. Então, é para isso que serve, eu compartilho vídeos com vocês, né? E compartilho para auxiliar o meu vídeo, para o meu vídeo auxiliar o do outro. E, eu não, e às vezes eu quero que o meu canal tenha relevância e peço para vocês compartilhar, porque o meu vídeo não está sendo monetizado pelo YouTube, então não está se espalhando para outros, entendeu? Então eu preciso da ajuda de vocês, desses que eu já envio o vídeo, tá? Eu posto no YouTube, mas no YouTube não tem muitos outros que tá vendo, só vocês que são os meus contatos. Mas se vocês não concordar, não precisa compartilhar, tá? Querem comentar aí, querem tirar dúvida, pode achar que eu posso ajudar. Se eu não puder, eu vou falar, irmãos. Eu não posso ajudar que eu não tenho esse esclarecimento, esse entendimento. Eu não sei de todas as coisas. Eu também aprendo, entendeu? Apesar de estar num nível já legal de aprendizagem espiritual, mas eu não sei de tudo, certo? Mas aquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar, de acordo com a luz da palavra de Deus. Para quem quiser saber, tá? Então, eu não sou melhor que ninguém, não sei mais, não sei nada, tá? Eu tenho a sabedoria espiritual. Então, como eu havia falando, tem gente que está bebendo leite ainda, tá começando. Então, o homem carnal não tá em 1 Coríntios isso, não compreende as coisas de Deus, porque lhe parece loucura. Se você falar de coisas invisíveis, de coisas espirituais, a pessoa não acredita, ela precisa ver na carne, ver com os olhos naturais para ela acreditar. E o crente verdadeiro, ou que já está experimentado na palavra, porque às vezes a pessoa é crente verdadeiro, mas não está experimentada, ela ainda está começando, então ela não discerne essas coisas ainda. Então, aí você tem que saber discernir se a pessoa é cristão ou falso. Como que você vai discernir? Ou é que ela está aprendizando ainda. Quem tem 2 anos de conversão ainda está no processo. Agora, quem já tem de 5 anos em diante e está do mesmo jeito, alguma coisa errada tem. Ou ele é falso cristão, ou ele não se interessa pelas coisas. Das duas, uma. Ou ele é falso, ou ele não está buscando estudar a palavra para ter compreensão espiritual. Porque alguma coisa está de errado. Entendeu? Não é possível que uma pessoa que tenha mais de 5 anos de convertido, que entregou a vida para Jesus, não mude de atitude, não tenha transformação de vida e não abra a mente espiritual da pessoa. Porque Tiago fala, carta de Tiago, que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente. Ou seja, se você não quiser distorcer, Deus vai te dar a sabedoria. Ele deu para mim, ele dá para outros, porque não vai dar para vocês. Ninguém é melhor que ninguém. Entendeu? Deus ele não faz distinção de pessoas. Entendeu? Então, procura ter discernimento espiritual. Para ter discernimento tem que estudar a palavra. E requer trabalho, tá? Requer você ligar um livro com uma outra carta bíblica. Requer você ligar um livro com outro. Eu vou fazer livro depois para vocês de profetas, tá? É que não dá para fazer vários vídeos, né, irmão? De uma vez só. Tem que ir aos pouquinhos, né? Então, e é muita coisa para falar. As coisas de Deus são infinitas. Às vezes eu fico meio ansioso, mas eu tenho que controlar minha ansiedade. Deus falou, ó, controle sua ansiedade, vai devagar, né? Às vezes eu envio 2, 3 vídeos para vocês, mas às vezes eu dou um tempo de 1, 2 dias sem enviar para dar tempo de vocês verem, entendeu? Às vezes eu envio só um vídeo, entendeu? Perdão, irmãos. Então, por que eu estou falando isso? De ler nas entrelinhas. Não distorça a palavra de Deus. Quando ela está escrita daquele jeito, é daquele jeito. Quando for parábolas, aí tem interpretação. Quando for, e peça, sempre ore a Deus. Quando for ler a Bíblia, ore antes para pedir o discernimento espiritual. Para Deus mover a sua mente de acordo com a mente de Cristo. Com discernimento espiritual. Se esvaziar da sua mente e intelecto humano carnal, porque eu já disse isso, se for interpretar com a mente da carne, vocês não vão entender a palavra de Deus. E outra, né? E outra, além disso, vocês quando acabam de ler, agradeçam. Obrigado, meu Pai, por esse esclarecimento. E se eu não entendi, ore para Deus. Depois de você ter lido a Bíblia, ore para Deus. Mova uma pessoa que tem mais conhecimento, Senhor. Mova o vídeo no YouTube. Mova um irmãozinho que tem mais conhecimento para me dar esclarecimento. E ele vai mover, pode ter certeza disso, tá? Então, porque acontece comigo, irmãos. Então nunca duvide, não seja igual a carta que o Tiago fala,
que nem aqueles que se olham ao espelho e se vá e logo se esquece de como era, porque é o homem inconstante. O verdadeiro cristão, ele acredita nas coisas invisíveis. A fé é a convicção de fatos que se espera e a certeza de fato que não se vê. Ou seja, Jesus disse, bem-aventurado o que crê sem ver. Então, às vezes você pede uma coisa para o Pai e ela ainda não veio. Mas você crê que Deus vai mover no futuro, no tempo dele, sem ela ter acontecido. Certo? Tem coisa que Deus vai te dar mais rápido. Você vai orar hoje, um exemplo, só que eu estou dando, tá? E amanhã ele te dá. Ou daqui uma semana, ou daqui um mês, já aconteceu comigo. Tem coisa que ele vai te dar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, e você tem que ter a paciência. Tem promessas de pessoas, profetas verdadeiros de Deus, que eles não alcançaram a promessa. Abraão alcançou muitas promessas e outras ele não alcançou. Outras promessas foram celestiais, não foram aqui na terra. Entendeu? Tem tudo isso, irmãos. As coisas de Deus é sobrenatural. Não adianta você querer tudo que aconteça na carne, que aconteça na terra, que aconteça no seu tempo. Não vai, nem tudo é assim. Vai ter coisas que Deus vai te dar aqui. Para alguns ele vai dar riqueza, para outros não. E você tem que se confirmar. Ah não, o outro tem, por que eu não tenho? Pô, Deus sabe, é desígnio de Deus. Você vai encostar Deus na parede. Ah, você não me deu para mim. Você vai fazer igual o filho pródigo do outro lá. Entendeu? Então, tome cuidado, irmãos. Tome cuidado, tenha discernimento espiritual. Aceita? Você olha mais para aquilo que Deus já te deu, não para porque ele não te deu ou porque ele deu para o outro. Não olhe para o outro, olhe para Cristo. Olhe para a palavra. Se contente. Diz Paulo, se você tem o que comer, o que vestir, esteja com isso contente. Se Deus achar que você deve ter mais, ele vai te dar, para você compartilhar com outros. Se ele achar que você não vai ter, ou porque ele olhou dentro do seu coração e acha que você vai se corromper, ou por outro motivo, esteja contente com o que ele já te deu. Com o ar que você respira, seja grato. Aí a pessoa fala, onde está Deus? Estou sofrendo. Que nem, por exemplo, muitas pessoas aí jogam a culpa em Deus pelas coisas ruins que acontecem no mundo. Certo? Mas se esquece que Deus deu o livre-arbítrio e ele não interfere nas suas escolhas, seja elas boas ou más. Certo? Ele interfere indiretamente. Como? Ele deixa as consequências dos nossos atos vir, tanto boas como más, conforme o que você escolheu para sua vida. Se você escolheu coisas más, fez coisas más, você vai ter consequências más. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Entendeu? Se ele não colher aqui, ele vai colher na outra vida que vai estar por vir. Que muitos não acreditam, né? Mas enfim, por isso eu falo, tem muitas pessoas que eu acho que conhecem a palavra só na letra, mas não discerne. Então, que nem muitos pregam poucos que pregam o Apocalipse, que nas igrejas não pregam mais, né? Eles pregam, mas eu acho que ele não acredita de fato. Ele só prega por pregar. Porque você vê que eles continuam fazendo as coisas erradas dele. Porque se ele acreditasse, ele teria temor de Deus e convertaria do seu mau caminho e não praticaria mais. Não estou falando que ele não vai errar, não vai cometer pecado, mas viver em pecado. Você está vendo que aquele lá está pregando a palavra, mas está vivendo em pecado. Vivendo, cheio de obra de injustiça, de enganação, de distorção da palavra. Você está olhando de fora, você está vendo. Então, como que esse pode ser um convertido? Ele tem a letra, ele conhece na Bíblia. Mas ele vive praticando o que a Bíblia ensina? Ele acredita na verdade no final dos tempos? Não acredita. Porque se ele acreditasse, ele não ia estar fazendo as mazelas dele. Concorda? Tá vendo? Entendeu? Então é isso, meus irmãos. Outra, que eu falo sempre aqui. Ninguém pode manipular a mente de vocês se não for a palavra de Deus. Porque Ele é o Criador, nós somos a criatura. Nós temos dúvida, tem que perguntar para o pai, o que a gente não entende, sim, mas não tem que perguntar no sentido assim, ó, pondo Deus à prova, entendeu? Porque isso fizeram os povos do Egito, puseram Deus à prova, e ele se irou, não entraram na terra prometida. Hoje a terra prometida é a cidade celestial, muitos não vão entrar, muitos vão agir como virgem inércias. O Senhor vai vir como ladrão de noite. Vai ter tempo, a porta da graça vai se fechar. Quando ela se fechar, não vai dar mais tempo. Muitos vão ficar para trás. Entendeu? Por quê? Porque não está acreditando, estão apostatando da fé. Tem um versículo que fala assim, irmãos. Tem algumas traduções, por isso que eu gosto de ter várias traduções de Bíblia. Hoje eu estou com uma Bíblia só, mas vou comprar mais, porque
eu dei para alguns que estavam precisando algumas Bíblias, né? Para ajudar as pessoas. Então, o que acontece? Se você tem cada Bíblia, não no contexto amplo, às vezes tem uma palavrinha que numa Bíblia está de um jeito, na outra está de outro. Não é que os profetas distorceu a Bíblia, não é os profetas. E não é que vocês não devam ler a Bíblia porque ela está distorcida. Não, a Bíblia não está distorcida, tá? Foi na tradução, os tradutores de língua, certo? É igual a música. Você não vai ouvir uma música, não tem os tradutores? Ou então quando você pega, você vai ouvir no noticiário, tem um brasileiro que traduz na versão brasileira. Não tem o filme no seu traduzido? É a mesma coisa. Só que aí, alguns tradutores usam umas palavras, outro outra. Ou então esquece de acrescentar uma palavra, ou tira uma palavra, esses vão se entender com Deus. Aí o contexto às vezes acaba mudando. Então por isso que eu gosto de ter várias traduções de Bíblia. Porque fala assim, ó, essa palavra aqui que eu queria falar. Muito apostatarão da fé nos últimos tempos, dando ouvido a doutrinas de demônio, doutrinas é ensino, tá? E de homens que se diziam da verdade. Mas a tradução, no meu ver, correta é essa, ó. Apostatarão algum da fé, certo? Desistindo da verdade. Apostatar é desistindo da fé verdadeira, que é a fé bíblica, tá? Aí vão ter uma outra fé que não é a bíblica. É isso que eu estou falando, de exercer a fé de acordo com a Bíblia, que é a fé verdadeira, né? Então vão amontoar doutores para si, vão buscar na internet, vão buscar nas igrejas, vão buscar em todo lugar doutores. No espiritismo, doutores. Só tem um mestre, que é o Senhor Jesus. Então, mas vão buscar outros doutores. O Senhor Jesus não é o suficiente para eles precisam de outros, né, para auxiliar ele. Não é que você não precisa do irmão para te dar esclarecimento segundo a Bíblia. Eu estou falando de doutores que distorcem a Bíblia, tá? Nesse sentido, tenha discernimento. Tá? Não estou falando que Deus não move outros, move, mas verifique espiritualmente, tenha o discernimento biblicamente, ver, comparar o que os irmãos falam, se está de acordo com a Bíblia, para você não ser enganado. Então, na minha interpretação correta, minto, irmão. Para mim, a interpretação correta deveria ser assim, ó. Desviarão, apostatarão algum da fé, desviando da verdade. Essa é que deveria ser a interpretação correta. Porque apostatarão alguns da fé só, ponto. Quer dizer, dá margem, porque a pessoa pensar, a fé é minha, a fé tem de várias formas. Não, é uma só, a fé bíblica é uma só, tá? Ó, uma só fé, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos que crê, tá? Um só batismo, é um só. Por que tem vários? Por que tem várias fé? Vários tipos de fé. Eu exerço a fé A, a fé B, a fé C. Cada um faz da sua fé como quer. Eu estou dando só esclarecimento mediante a Bíblia fala. Então, a tradução que deveria, ao meu ver, ser correta, que tem em algumas e outras Bíblias não tem, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito de demônio. Essa é uma tradução. A outra, que eu acho mais correta, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios e a espírito enganador. Apostatarão, aí na parte que está escrita, apostatarão alguns da fé, da verdade. Eu acrescentaria da fé, da verdade, da palavra da verdade. Eu acrescentaria isso na tradução, porque aí fica mais claro para a pessoa entender, né? Que elas vão desistir da palavra da verdade. Porque se você interligar essa carta, porque apostatarão não onde está mesmo. Sim, está em 2 Timóteo. Se você pegar essa carta de 2 Timóteo e ligar ela com 2 Tessalonicenses, está escrito assim em 2 Tessalonicenses. Porque Deus enviará a operação do erro para que creiam no engano, para que creiam na mentira, porque não receberam o amor da verdade. Olha lá, verdade. Entendeu? Por isso que eu colocaria verdade nessa tradução de 2 Timóteo, que está: apostatarão algum da fé, dando ouvido a espírito enganadores. Então, apostatarão algum da fé, da verdade, eu colocaria.
Porque segundo a Tessalonicenses está falando que não receberam o amor da verdade. Entendeu? Ligando uma carta com a outra. Então, é bom ter várias traduções por causa disso. Que aí você entende mais ou menos. Entendeu? Porque existe a fé da verdade bíblica, existe a fé fraudulenta. Assim como existe vários deuses, que a Bíblia diz que vários se chamam deuses. Qual Deus que a pessoa está adorando? Como você vai saber? Pela Bíblia você sabe. Entendeu? Qual é o Deus verdadeiro? Então é isso, meus irmãos. Então, preste atenção, ensine seus filhos a Bíblia, porque antes que seja tarde, tá? Porque eu não ensinei a minha filha cedo, estou ensinando agora, mas agora as ideologias já entrou na mente dela, né? Mas alguma coisa ela já está enxergando. Isso, e eu oro para que ela abra a mente, porque nunca é tarde, como eu disse. Enquanto há vida, há esperança, tá? Deus abençoe a todos, fique com Deus, vou gravar o próximo vídeo. Tchau. Deus, e te amo todos vocês, hein? Compartilhe o vídeo, deixa o like se concordar com o assunto, compartilhe se concordar, se não concordar tudo bem, a vida continua, como diz o meu amigo lá, né? A minha vida continua, a sua também, né? Aí quem quiser ir pro buraco do engano, vá. Quem não quiser, aqui é o canal dos outros irmãos que eu aconselho, tá? Eu cito os nomes, esse daí, Ivan Maia, Mário Persona, né? Agradecimento a eles que eu aprendo muito com eles. Embora eu não concorde com uma coisa ali, outra aqui, mas a maioria eu concordo, tá? E eu vou começar a comentar nos vídeos dele alguma coisa, se vale de alguma coisa o meu comentário, porque eu também tô aprendendo, tá? Eu tenho que aprender ainda e eles têm me orientado muito, mesmo que eles não saibam disso, tá? Aí vai meu agradecimento a eles, ao Luiz do Reino Eterno, tá? Que eu sei que algumas coisas, se ele tiver a oportunidade de um dia chegar a ver o meu vídeo e não concordar com algumas coisas que eu digo, normal. Às vezes eu concordo com a maioria do que ele fala, alguma coisinha ali ou outra aqui eu não concordo, entendeu? Então é isso, tá? Deus abençoe a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo. Amo todos vocês, tá? De coração. E um abraço para todos a quem vocês amam também. Que Deus abençoe a todos da sua família e dos seus convívios.